Bom, pessoal, vamos começar nossa aula. Essa é a nossa primeira aula do módulo 1, aula 2 geral. Gente, a gente agora passa a tratar sobre direitos individuais da criança e do adolescente. Mas por que direitos individuais da criança, uma vez que a gente já tem direitos individuais do cidadão comum? Bom, a gente precisa ver que a criança ela tem umas necessidades especiais. Então, a proteção constitucional ela é ampliada. Tanto que no artigo 6º, o direito individual da criança e do adolescente ele é tratado como direito social. E a própria Constituição pede que seja legislado sobre isso. Por isso que hoje a gente tem um ECA, como a gente viu na nossa primeira aula. Lembre-se o artigo 1 do ECA, que é a proteção integral à criança e adolescente. O fato de ter a proteção integral à criança e adolescente quer dizer que a gente precisa de novos mecanismos para a criança e adolescente. Quer ver um exemplo muito bom disso? A vacinação. A criança ela tem uma vacinação específica para ela. E a gente, quando for precisar de alguma coisa, a gente precisa esperar um programa específico. Não, o Estado não é obrigado a sempre ter vacinas para o adulto. Ele tem que fazer programas, lançamentos, dias específicos de vacinação. Enquanto a criança, se você precisar de vacinar, chegar no dia, vai ter vacina. Sempre vai estar lá. Vai faltar uma ou outra, porque, enfim, vai faltar, mas sempre vai ter. Gente, lembrem-se que o ECA, ele traz a criança como ser em desenvolvimento. O fato dele ser um ser em desenvolvimento quer dizer que ele tem uma vulnerabilidade profunda. E essa vulnerabilidade faz com que qualquer dano à criança ele seja propagado para o futuro. Então, qualquer problema aqui, ele vai se tornar um problema muito maior mais tarde. Então, a gente passa a cuidar do primeiro direito individual da criança e do adolescente, que é o direito à vida e à saúde. Mas, hoje, professor, e agora? O direito individual à saúde e à vida é muito amplo. Como é que a gente pode fazer alguma coisa específica em relação a isso? Aí eu vou dar duas dicas importantes para vocês. Primeira, é o mínimo. O Estado ele precisa dar o mínimo à criança e ao adolescente. E o fato dele dar o mínimo à criança e ao adolescente quer dizer que tanto ele precisa ser limitado pela reserva do possível, quanto uma vez que o direito ele é alcançado, ele não pode voltar. Ah, mas professor, que diabo é a reserva do possível? Gente, reserva do possível quer dizer que uma vez que você tem um remédio muito caro, o Estado talvez não precise fornecer para a criança. Ele não tem condições de fornecer um remédio, não tem condições de cada cidade vai ter um hospital infantil. Não, vai ter sim um hospital infantil na capital ou no máximo numa cidade muito grande, e nas outras ele não precisa disso. Já depois, se a gente tiver no futuro um hospital infantil em cada cidade vai ter que manter o hospital infantil. Não vai poder voltar e, não, vamos fechar porque a gente não tem mais dinheiro agora. Não. Uma vez que isso se tornou direito, ele vai ser o mínimo. Gente, uma coisa que a gente tem que se lembrar também, muito importante para concurso, é quando começa a infância, quando começa o direito da vida e da saúde. Bom, o feto é onde começa. Só que até o período perinatal, o foco é a mãe. A mãe, ela vai ter mais um foco maior no período pré-natal, certo? Ela vai ter um cuidado específico e o ECA ele vai tratar em relação a isso também. Só que, quando entra no período perinatal, da 22ª semana até o 7º dia pós-nascimento, o foco é a criança. Tanto que a criança, a partir desse período, ele já começa a ter direitos específicos. E, inclusive, quando ela sai já quando ela é parida, né, nesses primeiros 7 dias, o Estado ele tem que dar todo um cuidado. Testes
testes específicos, como pezinho, da orelhinha, do coração, são feitos logo quando ela nasce. E ela tem uma série de necessidades que, antes que elas não sejam cumpridas, o Estado não pode deixar ela sair de lá, certo? Você tem nos hospitais um período uma classificação da criança para poder ela sair, certo? Gente, mas e aí? O governo ele precisa criar políticas públicas para isso. Ele precisa criar formas de proteger a criança nesse sentido. Daí, lembra da primeira modificação que eu disse para vocês? É justamente isso. O SUS, ele traz novos, a partir de 2005, ele traz novos aparatos para criança e adolescente, certo? Ele tem políticas públicas específicas para o nascimento, desenvolvimento harmonioso e sadio e para condições de digna existência. Mas aí a gente passa a entrar agora em programas para atender essas necessidades. Vamos olhar no slide. Gente, as crianças elas vão ter prioridades na política pública. E é basicamente o exemplo da vacinação que eu citei. Elas têm prioridades em serem vacinadas, certo? As crianças elas vão ter hospitais infantis. Pelo menos na minha cidade, são poucos os hospitais específicos para alguma coisa. E o infantil é um deles. Elas vão ter maternidades. Programas de saúde da família, ele tem um foco também na criança, né? O programa de saúde da família, ele é um grande programa que reduziu muito a mortalidade infantil. O tratamento especializado para crianças portadoras de deficiência, programas de assistência médica e odontológica e vacinação gratuita. Gente, agora a partir dessa aula a gente começa a entrar com questões. Essas questões vão servir para vocês começarem a treinar e ver como é cobrado em concurso. Vamos para a questão? Gente, essa é uma questão de nível médio, mas ao longo do curso eu vou apresentar questões de nível superior também. Vamos lá? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente a intercorrência do parto e do desenvolvimento do neonato, proceder a exames visando ao diagnóstico e a terapia de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Lembra que eu falei do teste do pezinho? Essas duas questões parecem estar bem corretas. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e a impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Isso serve para evitar troca de criança. Gente, essas três parecem estar corretas. E a alternativa D, ele fala justamente isso. As alternativas A, B e C estão corretas. Essa é a resposta certa. Vamos ver? Exatamente. As alternativas A, B e C estão corretas. Aqui a gente encerra a nossa primeira aula e aí depois vamos continuar nos direitos individuais da criança e adolescente.